Depois de já ter feito a gravação das senhas diárias, nesse dia 16 de outubro de 2022, eu faço essa complementação teológica, filosófica, sobre o que eu tratei nas senhas diárias, que está gravada nesta mesma página, tá? Só ir lá procurar, na página. E o título dessa reflexão é Mito e História. A reflexão eu faço especialmente a partir de leituras, acho que boas leituras, de teólogos e filósofos da história, da linguística, de semiótica internacional, e entre os teólogos, especialmente de um teólogo alemão chamado Paul Tillich, em que eu aconselho, se quiserem se aprofundar, especialmente um livrinho que é um recorte da sua enorme obra teológica, filosófica, reflexiva, um livrinho chamado Mito e Verdade. Ele foi que me abriu a mente, mas hoje em dia eu não falo mais mito e verdade, eu falo mito e história. Mas no livrinho de Paul Tillich, ele fala mito e verdade, que a questão não é se o mito tem valor de verdade histórica, ou se é uma mentira, uma invenção. Eu diria assim, não é que ele não é uma invenção, mas não é que ele não é verdade. O mito está dentro da história, tem uma função, uma linguagem, é uma linguagem dentro da história. Então, a primeira coisa que nós vemos, os mitos são muito antigos, porque eles funcionam um pouco como o princípio das coisas, o princípio da história, como uma sociedade a consegue entender. Então, os mitos são normalmente pré-científicos e pré-literatura histórica, como nós conhecemos hoje o fazer história, né? Que ela é pesquisável, ela é comprovável através de documentos escritos ou não escritos. Documentos não escritos são, por exemplo, construções antigas ou por exemplo, resquícios encontrados pela paleontologia, que desenterra muitas vezes cacos de história da Terra, como, por exemplo, os ossos dos dinossauros, por exemplo, né? Na arqueologia e paleontologia, que é o estudo das coisas antigas, ou textos históricos. Hoje em dia a gente faz assim, será que é verdade tal coisa na história do Brasil? Então se vai atrás de documentos históricos já escritos, e não se aceita o que não tiver uma comprovação. Enquanto não tiver comprovação, é assim simplesmente uma tese, um projeto de pesquisa, mas ainda não é história. Então, mito e história é não mito e verdade. Deixa eu explicar isso com um exemplo gaúcho, do Rio Grande do Sul. O Negrinho do Pastoreio. É uma história emocionante e sofrida. Então, o Negrinho teria perdido uma cavalhada, vários cavalos, que ele cuidava para um patrão escravagista.
e perdeu esses cavalos. Passou uma noite inteira procurando os cavalos que estavam em algum lugar no campo, mas campos enormes, no princípio da história do Rio Grande do Sul. Isso não chegou a virar mito, né? Mas é um mito para certos setores da sociedade, é um mito. Ele, assim, dentro da grande sociedade gaúcha, que tem vários grupos étnicos, ele é uma lenda. Mas em alguns setores ele é mito. É inclusive incorporado no panteão, vamos dizer assim, de santidades. Até existe gente que faz culto a esse santo negrinho do pastoreio, certo? Ele significa a persistência da luta, da busca, da coragem, e que sofre um final muito triste por causa da opressão. Por quê? Esse ninguém passou a noite inteira procurando, de vela na mão, os cavalos. Chegou de dia, de manhã, ele tinha que voltar para a fazenda e encarar o patrão escravagista branco. E esse patrão, sabendo do que tinha acontecido, mandou espancar o negrinho, que não tem nome, e enterrá-lo dentro de um formigueiro. Muitas formigas o comeriam lentamente. Ele já estava sangrando de tanto levar chibatada e paulada. Então, esse negrinho do pastoreio existiu ou é simplesmente uma invenção? Ele não existiu. E existiu. No corpo de cada um dos milhares de negrinhos que foram espancados e surrados e assassinados pelos seus patrões escravagistas, opressores, exploradores. Então, o mito, que no caso Negrinho Pastoreio às vezes é só lenda, mas também é mito. Se ele tivesse surgido dentro de uma unidade populacional mais homogênea, ele seria, e tivesse tido tempo para se desenvolver como mito religioso, ele seria mito. Mas ele não teve esse tempo. Já era uma sociedade pertinho da sociedade contemporânea, né? Século XVIII, por aí. 18 para 19. Nós conhecemos muito bem, mais ou menos, os mitos gregos. São muitos. Ele, inclusive alguns, que são muito bonitos. Quantos mitos da criação do mundo não existem? Africanos, gregos, celtas, lá das religiões europeias, de antes da cristianização. Mitos bonitos, lindíssimos. Mitos indígenas sobre a criação do mundo, mitos asiáticos sobre a criação do mundo. Criados, claro, em tempos pré-científicos. E mitos bíblicos. Mitos bíblicos. A Bíblia está cheia de mito. Alguns dizem, não, só as outras religiões têm mito. Religião tem mito. Porque o mito tem uma função de dar explicação para os fenômenos que são percebidos, que são vividos, inclusive, pelas comunidades. Uma explicação pré-científica.
e ao mesmo tempo que a gente possa palpar eles dentro da história e se localizar e, quem sabe, saber o que fazer dentro da história. Mas o mito jamais se repete. Então não dá para dizer para um negrinho, você é um negrinho você é o negrinho do pastoreio. Só porque ele é persistente, pode ser. Mas ele não é o negrinho do pastoreio. E nenhum outro mito que botaram na política aí. Quando se tenta tornar um mito atualizado, sabe o que é isso? Idolatria. Então o mito, entender o mito não é uma questão de verdade ou mentira. Por exemplo, a história bíblica da criação do mundo. 7 dias, no 7º Deus descansou, 6 dias. Ele é bonito e tem uma intenção estética de valorizar esse mundo bonito aqui, tudo feito para o bem. Ética, função ética. O mundo existe, criado pelo amor de Deus para o bem. É um presente dado para nós. Então, nesse sentido, ele é uma verdade. Mas no sentido científico, ele é um mito religioso e ético. Porque o mundo, a gente sabe como surgiu. O nosso planeta, há 4 bilhões de anos atrás, foi surgindo devagarinho. O ser humano é um animal que apenas tem uma linguagem bastante, digamos assim, complexa, né? E que é capaz de contar mitos, que não substituem a ciência e a história, mas dão uma verdade ética para a humanidade, tanto nos tempos pré-científicos como nos tempos atuais. Porque a ética não é papel da ciência nos dar. A ética vem de um outro lugar. E até ateus têm ética. Tem sim. É uma bobagem dizer que só quem tem religião tem ética. Às vezes quem tem religião, vou te contar, né? Tem uma ética muito assassina. Não sei se dá para chamar de ética ou simplesmente egoísmo. E vontade de dominar sobre os outros. Bom, isso tem. Isso que eu aprendi com esses teólogos, filósofos, os estudos filosóficos de história, teologia e filosofia. Espero poder ter ajudado nessa reflexão. Bom, vamos adiante, porque a gente constrói as coisas. E eu construí muita coisa tendo que dar aula sobre a Bíblia, porque daí eu fui entendendo a função do mito na teologia cristã, na fé cristã e na sociedade. Mito e história não é uma questão de verdade ou inverdade. É uma questão de interpretação e de ser sensível à história e às linguagens que nós, seres humanos, usamos.